CEANON, Centro Espiritualista Arquitetos do Novo Mundo, Canoas, Rio Grande do Sul. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Olá, esse seria o tema da comunhão com Cristo, que se realizaria no dia 21 de março. Creio ser oportuno esse tema para os dias atuais que estamos enfrentando e dos quais, com a ajuda de Jesus, com o seu amor infindável e o seu jugo suave, sairemos melhor, mais firmes na nossa fé e dando mais valor às coisas que realmente têm importância, tais como o convívio familiar, o amor a todos os irmãos, a oração, a fé, a perseverança e o melhor conhecimento de nós mesmos, de nossas virtudes e especialmente de nossos defeitos. Alegria dos 72 emissários. Lucas 10, 17, 19 e 20. Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os espíritos se nos submetem em teu nome. Eis que eu vos dei o poder de pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos poderá causar dano. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Algumas explicações sobre esses versículos. A missão dos 72 discípulos. Não se sabe quanto tempo demorou o trabalho desses 72 emissários. Nem se sabe se chegaram todos no mesmo dia ou se foram regressando aos poucos. Chegaram alegres por haverem realizado com êxito a tarefa missionária recebida. A impressão causada é que todos reunidos estabeleceram uma assembleia, uma eclésia, onde mostraram a surpresa de terem conseguido até dominar os espíritos desencarnados obsessores. Eles tinham sido enviados por Jesus em lugar dele, como seus porta-vozes, e iam em duplas, assim podiam se ajudar mutuamente numa missão que não era individual, mas comunitária. Eles foram enviados como cordeiros no meio de lobos. A sua missão era uma tarefa difícil e até perigosa, sobretudo porque o sistema dominante não os via com bons olhos. Não levavam nada consigo, exceto a paz. Isso significa que precisavam confiar na hospitalidade das pessoas, demonstrando confiança em quem os acolhesse. Não deviam ir de casa em casa, na cidade ou vilarejo onde chegassem, mas ficar na mesma casa. Era um apelo para a convivência estável, participando da vida e do trabalho do povo do lugar em que estavam, vivendo daquilo que recebiam em troca. Comiam aquilo que lhes era oferecido, sem se preocupar como podia acontecer com os judeus ortodoxos, se um alimento era ou não puro ritualmente. Os discípulos deveriam estar junto com o povo. Precisavam lidar com os doentes, especialmente os leprosos e obsidiados. Isso mostra que eles tinham que acolher entre aqueles que eram excluídos socialmente em função de suas doenças. Por fim, os discípulos deviam anunciar a presença do reino de Deus, o Evangelho, as boas novas em grego, que Cristo tinha vindo anunciar ao mundo. Por que 72 emissários? Lucas nos fala de 72. Muitos manuscritos, ao invés disso, falam em 70. O número 70 era o número tradicional que representava as nações pagãs que existiam sobre a terra, conforme Gênesis 10. Isso mostra que Jesus queria enviar missionários a todas as nações pagãs do mundo da época. Houve o regresso da segunda leva dos novos iniciados, que voltam da sua primeira missão. A comprovação de que se trata de verdadeiros iniciados, embora ainda no primeiro plano, e de que o processo iniciado por Jesus continuou em ascensão e expansão, tanto em número quanto realmente em ascensão, são os numerosos mártires, testemunhas, que nos primeiros séculos inundaram com seu sangue a superfície da terra, tendo sido o sangue deles a semente de novos cristãos. A felicidade dos que iniciaram o caminho, nome da escola iniciática cristã, sob a orientação de Jesus, é imensa e extravasa de seus corações. Verificaram que realmente possuíam os poderes externos, que a verdadeira iniciação propicia
naturalmente. Domínio da matéria na cura das enfermidades, domínio dos espíritos na libertação dos obsidiados. Observamos claramente que o poder dado aos 72 foi o mesmo dado aos primeiros 12 discípulos, de caminhar sobre serpentes e escorpiões e sobre a força inimiga. Os verdadeiros enviados não são atingidos por males externos. Logo após, entretanto, chega o aviso com a instrução correspondente. Atenção! Dei-vos o poder para caminhar sobre serpentes e escorpiões, e para vencer a força dos inimigos. Nada de mal pode atingir-vos, mas não vos alegrei por isso. São coisas secundárias e transitórias. Não é o domínio da matéria nem dos espíritos que significa evolução nem libertação do plano terrestre. É ter o nome inscrito nos céus. Fica bem claro, portanto, que os poderes de pouco valem, sejam eles de natureza qualquer, domínio de animais traiçoeiros ou venenosos, de espíritos ignorantes ou rebeldes, do próprio corpo e das sensações, das emoções e até do intelecto vaidoso. Tudo isso é apenas limpeza do terreno, a desbravação da mata, a desinfecção do ambiente, olhem só, indispensáveis a uma caminhada tranquila. E só a chegada ao final da estrada poderemos ter a garantia de estar o nosso nome escrito no livro da vida. Esse mesmo fato de pertencer à família de Deus é assinalado por João 1,12. Aos que o receberam deu o poder de tornarem-se filhos de Deus. Por Paulo, em Romanos 8,16, somos filhos de Deus. Se filhos, somos herdeiros. E por Pedro, 2 Pedro 1, versículo 3, participamos da natureza divina. O mestre afirma que o domínio sobre espíritos obsessores pode causar a alegria da vitória do bem, mas a alegria profunda e íntima deve ser por saberem que tiveram seus nomes escritos nos céus. Esta é uma expressão antiga entre os israelitas. A expressão ter o nome escrito ou escrito nos céus ou no livro da vida significa estar salvo. Chico Xavier observou que frequentemente encontrou médiuns muito contentes por ter doutrinado espíritos perturbados e que comentavam com alegria o resultado de sessões empolgantes nas quais doutrinaram com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas, e perderam-se muitos nesse deslumbramento, multiplicando os chamados trabalhos práticos. Recomendou Jesus o cuidado em situações semelhantes, em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar aos outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem, por se saberem canais da misericórdia divina e por terem a oportunidade de servir ao bem e de se saberem sintonizados com o Mestre Divino. O Evangelho revelado aos mais simples, Lucas 10, 21. Naquele momento, Jesus, exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isso e assim foi do teu agrado. Logo após, Jesus se dirige ao Pai numa oração de ação de graças, Eucaristia. Naquela hora, em suprema alegria espiritual, falou Jesus ao Pai agradecendo-lhe. Em oração de louvor e ação de graças, alegra-se por ver cumprida a vontade do Pai, que oculta os mistérios do reino aos sábios intelectuais das personalidades vaidosas, e os revela aos que são pequeninos, às crianças, às criancinhas de modo figurado, que nem sequer sabem falar a linguagem do mundo. Esse é o modo agradável ao Pai, seja feita a sua vontade. Em Mateus 19,14, Jesus também disse: Deixem vir a mim as criancinhas e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Ou seja, os puros de coração, ainda não contaminados pela intelectualidade mundana, que é surda às inspirações divinas, e que são obedientes aos ditames do coração e da tua intuição, em conexão perfeita com seus amparadores. O termo estas coisas deve ser entendido de um modo geral,
como se referindo aos mistérios de Deus, revelado aos pequeninos, isso é, aos discípulos, mas escondidos aos sábios, isto é, aos fariseus e aos doutores da lei. Jesus é o mestre com fardo leve, Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Voltando-se depois para os seus discípulos, em particular, os 12 que andavam sempre com ele, mais esses 72 que tinham retornado, continua a manifestação de uma alegria plena, numa frase em que os felicita pela imensa aventura de estarem ali convivendo com ele, na intimidade da vida diária. A sua manifestação lembra manifestações anteriores da Bíblia, já por todos eles conhecidas. Vinde a mim, vós que me desejais, e saciai-vos dos meus frutos. Aproximai-vos de mim, ignorantes, e estabelecei vossa morada em minha escola. E, sobretudo, dobrai vosso pescoço sob o jugo, e que vossa alma receba a instrução. Vede com os olhos que com pouco trabalho conquistei grande repouso. A expressão jugo era comum. No Shema, a oração diária, o israelita dizia 2 vezes por dia, o jugo do reino dos céus, e ainda falava no jugo da Torá, no jugo dos mandamentos, no jugo do santo, ou do céu, no jugo da carne e do sangue, a encarnação da terra, etc. O jugo da lei era uma metáfora corrente entre os rabinos, mas Jesus a usa num contexto de sabedoria, com a ideia de um trabalho fácil e repousante. No sentido figurado, jugo significa submissão, obediência, autoridade, domínio, opressão, sujeição. No sentido religioso, jugo é a opressão que uma pessoa carregava quando estava dominada por seus próprios problemas como enfermidades, vícios, dívidas, etc. Cristo usa essa palavra no sentido de que as pessoas eram oprimidas pelo excessivo e absurdo número de leis humanas a eles impostas por uma elite opressora e desumana, embora dissesse que fazia isso em nome de Deus. Aqui no nosso meio, em nosso estado, especialmente no meio rural, jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir 2 bois, para que andem no mesmo compasso enquanto puxam um arado ou uma carroça. É também chamada de canga. Comum também era a palavra fardo, o fardo da lei. Por aí vemos como Jesus se servia de palavras e expressões já conhecidas e correntes, mas apresentando-as em conceitos novos e originais. Por isso todos compreendiam o seu ensino externo, mas de tal forma era nova a sua maneira de falar, de dizer, que afirmavam: ninguém jamais ensinou ou falou com esse homem. Em João 7,46. Esse fardo religioso era sobrecarregado por preceitos impostos pelos fariseus e doutores da lei, como os 613 preceitos, o mitzvot. Destes, 248 eram positivos, relacionados ao número de ossos e órgãos importantes no corpo humano, no sentido de faça, de obrigações, e 365 eram negativos, relacionados ao número de dias do ano solar, no sentido de não faça, de proibições. Era praticamente impossível alguém não pecar uma vez única durante o dia inteiro, mesmo conhecendo de cor esses preceitos. Como, por exemplo, não poder cuspir na grama no Shabá, na sexta-feira, dia de descanso. Por isso, sim, significar forma de trabalho ao regar a grama. Vejamos, pois, os maravilhosos conceitos do Mestre. Vinde a mim todos os fatigados e sobrecarregados, e eu vos repousarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, no sentido de tornai-vos meus discípulos, porque sou doce e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é benéfico e o meu fardo é leve. Humilde de coração é um atributo clássico dos pobres.
Jesus atribui a si mesmo a autoridade de ser o seu mestre de sabedoria, e para eles pronunciou as bem-aventuranças e muitas outras instruções do seu Evangelho. E Cristo, tomando a palavra, convoca a todos nós, seus discípulos de todos os séculos, para que seja dado o último passo nessa estrada de evolução. Vinde a mim, unificai-vos comigo. E especifica todos aqueles que estiverem cansados do mundo, sobrecarregados de aflição, fatigados das dores, exaustos das lutas, aniquilados pelo sofrimento, unam-se a mim e se sentirão aliviados, repousados, pacificados e felizes, no reduto inatingível da paz íntima, na paz do Cristo. Convida-os insistente: tomai sobre vós meu jugo, porque sou doce e modesto de coração, e acharei repouso para as vossas almas. Cristo realmente, por sua modéstia e pequenez, precisa ser ardentemente desejado e ardorosa e permanentemente procurado até ser encontrado. E assim que o descobrirmos e a Ele nos unirmos, nunca mais nos perdemos, conquistamos a paz absoluta e indestrutível, porque, sem engano, seu jugo é grandemente benéfico, é útil a nós, é bom de suportar-se, é confortador, faz-nos bem e faz-nos bons. É o fardo que nos impõe, que é leve e fácil de transportar, dá alegria de carregá-lo, inunda-nos de felicidade de levá-lo pelo mundo. É o jugo suave e sublime do amor a Ele, o Deus em nós, e o fardo leve e altamente compensador do amor ao próximo, que somos nós mesmos com outras aparências externas, que é Ele mesmo, manifestado sob outras formas. Chico Xavier comenta: todos ouvem a palavra do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele? Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com eles, a vida enriquecer-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar a verdade, já consegues ir? E por fim, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo comenta: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados encontram consolação na fé, no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida ou simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe, como dever, o amor e a caridade. Bom, por hoje encerramos. Este texto baseou-se em grande parte no livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, em escritos canalizados por Chico Xavier, no Evangelho segundo o Espiritismo, em consultas à Bíblia Sagrada e à internet. Creio que o assunto de hoje serve para nos mostrar e reforçar a nossa única alternativa de consolo e refúgio nesse planeta convulsionado e confuso. Jesus é o nosso porto seguro, é o nosso irmão maior. Novamente recomendo curiosidade e aprofundamento nesse Evangelho. Em nome do Cianon, agradecemos a oportunidade. Por gentileza, compartilhe. Muito agradecido. Convidamos você a conhecer o Cianon através de nossos canais de comunicação. Site www.centroespiritualistaanon.com
Instagram, Aviso Cianon 19. Facebook, Cianons, Centro Espiritualista Anon, entre parênteses, grupo. E-mail, contatocianon@gmail.com. Que Deus abençoe a todos os seres de todos os mundos.